Boa tarde, gente. Estamos aqui na nossa residência, aqui na volta do córrego. Aqui é a minha companheira, a irmã Edilene, essa pessoa simpática, sorridente, e fala assim não para fazer média, é porque o estilo de vida dela é isso, ela é simpática, mesmo vivendo o que ela viveu, mesmo passando o que ela passou, mas ela sempre foi essa pessoa simpática, sorridente, que gosta de receber as pessoas bem na medida do seu possível, né? Com aquilo que ela tem, mas gosta de receber as pessoas com calor humano, né? Vamos dizer assim. Então, nessa tarde, vamos ouvir aqui a irmã Edilene contando o seu testemunho a respeito da sua enfermidade, né? A qual ela foi acometida. Boa tarde, irmã Edilene. Boa tarde, gente. Estamos aqui na nossa residência, em volta do córrego. Quero contar aqui uns momentos vividos na minha vida, em que eu enfrentei uma grande enfermidade, né? Quero contar para vocês. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por este momento, que eu não posso deixar de agradecer a Ele, pois eu sei que Ele é o autor e consumidor de todas as coisas. Ele é aquele que nos sustenta todos os dias e diz: eu não temas, que eu sou contigo. Gente, quero contar para todos os irmãos que vão ouvir, ver este vídeo, que no ano de 2019 eu fui acometida por uma enfermidade e eu não sabia. Começou uma sexta-feira, eu com muita dor de cabeça, fui para o meu trabalho e quando eu cheguei lá, a dor de cabeça não me deixou e eu comecei a passar mal de tanta dor de cabeça. Mandilene, você chegou a tomar alguma medicação para tentar inibir a dor? Meu esposo comprou toda a medicação que ele lembrava e me dava e nada passava. Então, como eu já disse, eu vinha do meu trabalho e chegando em casa, eu sempre fui uma pessoa assim disposta, sabe? Eu não tenho medo assim do serviço. Hoje eu já estou mais limitada, mas antes eu via um serviço para fazer, eu fazia mesmo. Podia ser de homem, o serviço que a gente considera mais grosseiro, né? Que é para os homens fazer. Eu não tinha medo de enfrentar. Então fui ali no meu avizinho, aí eu peguei umas ferramentas, eu já tinha umas aqui, e fui atrás de limpar um terreno nosso que a gente tinha cortado me foge da memória, um cajueiro. Cajueira. Então eu fiquei com a dor de cabeça que eu já estava e trabalhando mais e mais ali, fui inventar de queimar os paus do cajueiro. E aí eu percebi que a dor estava aumentando mais. Então eu não aguentei a dor, deixei o serviço lá e vim para dentro de casa. Aí meu esposo, eu comecei a dizer que eu não estava aguentando dor de cabeça. Ele comprou Dorflex, comprou outros remédios para mim, Nevralgex, e comprou mais outros remédios para mim forte, e nada de passar essa dor de cabeça. Então eu passei a noite toda gemendo com dor de cabeça. Percebi que no meu rosto eu sentia muita queimação, como se fosse fogo no meu rosto. Horas era como se fosse uma faca afiada e pegando fogo, passando no meu rosto. Horas era como se fosse uma faca enfiando dentro dos meus olhos. Era como se fosse golpes e furada, alguma coisa assim? Sim, e eu visgada de anzol, e aí faltava era não aguentar. Confesso para vocês que eu estava que não aguentava mais. Então eu passei a noite gemendo com muita dor, e muitas das vezes eu escutava meus filhos, que era pequeno na época, diziam: ô mãe, para com essa gemedeira, mãe, a gente tá para não aguentar mais. Chore, mãe, pelo amor de Deus, mas não fique mais gemendo assim não. Só, irmãos, que eu confesso para vocês que eu não podia chorar, eu não podia gritar. Então o que eu fazia era gemer com aquela dor forte. Se eu gritasse era ruim, se eu chorava era como se as lágrimas fossem lava de fogo que estava descendo no meu rosto. Quente, né? Quente demais. Então eu não sabia o que fazer. Então eu de manhã acordei e disse: bem, eu não aguento mais de tanta dor. Minha filha, o que eu vou fazer? Eu tô sem dinheiro no momento. Eu digo: mas eu arrumo.
Saí, peguei uma toalha, botei na cabeça, cobrindo meu rosto, deixando, e com o rosto olhando para baixo, cobri meu rosto. Irmão, porque... só um instante aqui, que eu sei que ela não lembra de tudo, mas nessa dor, quando ela sentia essa dor, ela não podia sentir toque de nenhum vento no rosto dela, nem luz. Não podia. Nem luz, ela não podia olhar para a luz, não podia ver claridade, nem nenhuma espécie de barulho, não podia tocar na cabeça, não podia comer nada. Verdade. Porque quando ia, né? Eu me lembro nada. que quando ia fazer a mastigação, irmãos, ela sentia muita dor. Para pentear o cabelo era algo impossível de fazer, ela não conseguia pentear mais o cabelo. Então, amados, eu fui até um irmão, meu dirigente, contei que eu não estava aguentando mais. Então, ele e sua esposa me ofertou dinheiro e eu saí com meu esposo, eu fui para Itapipoca. E chegando lá, antes a gente foi para um médico dentista para ver o que tinha no dente, porque eu também sentia dor de dente. A médica foi muito sábia, ela olhou e viu, não, Edilene, você não tem nada no dente. Vai num médico oculista. Eu fui, era um filho de um pastor, amigo da gente, ele olhou o meu olho, não viu nada. Olhou até o fundo do olho, né? Olhou tudo, fez um exame bem minucioso e não viu nada. Então ele me indicou que eu fosse para Itapipoca, porque geralmente tinha uma pessoa lá que podia dar um diagnóstico melhor. Então eu fui, mas quando eu cheguei lá, a doutora não estava. Então o médico que estava lá atendendo no dia mandou a gente sair dali e fosse para Fortaleza, porque no jeito que eu estava, tudo indicava que podia ser uma neuralgia do trigêmeo. Mas não deu a certeza. Eles até também pensaram na possibilidade de ser um tumor, né? Porque inicialmente eles pensaram num tumor, e quando ela começou a contar o tipo de dor, eles também pensaram na neuralgia do trigêmeo, né? Foi. Então, meus amados, nós fomos para Fortaleza e chegando lá, foi uma luta a viagem, porque o carro não tinha ar-condicionado, né? O homem garantiu vidro aberto. Eu não podia ouvir, não podia sentir, eu estava muito fragilizada. Então, chegando em Fortaleza, fui para UPA. Deixa eu só explicar, gente. Ela não podia sentir o vento, nem ouvir barulho nenhum, porque era algo que era como se estivesse dilacerando a cabeça dela de dor. E ela não suportava nem vento, nem ouvir som de voz nenhuma. É isso mesmo. Então, eu fui para a UPA e contando minha situação lá para o médico falou para mim: olha, dona Edilene, você tá com neuralgia do trigêmeo, mas faz o seguinte, você procura outro profissional. Neurologista. Neurologista, desculpa, irmão. E você vai ver o que você tem. Ele vai dizer o que você tem e então vai passar o tratamento. Mas a dor é insuportável, eu queria o tratamento logo. Eu achava que era uma coisa que eu podia consertar do dia para noite. Eu achava que era uma coisinha que vinha simples, né? Ia passar de uma hora para outra, só que não foi. E eu lembro que eu trabalhava na casa de uns médicos que eram as pessoas maravilhosas. Eles são as pessoas maravilhosas, eles me ajudaram e conseguiram para mim em Fortaleza um encaminhamento para o HGF. E quando Hospital Geral de Fortaleza. Quando chegamos lá, que o médico me viu, aí perguntou como estava a situação da dor, e eu disse o que era. Só que eu não falei para ele que os outros médicos já haviam falado, né? E eles disseram para mim que eu estava com neuralgia do trigêmeo. E eu achava ainda, nessas alturas, que era uma doença simples. Então eles passaram um tratamento para mim, que foram os remédios carbamazepina, né? Só que antes disso, irmãos, é porque, como foi muitos episódios, ela foi várias vezes em algumas UPAs, né? Sim. Porque como ela estava em estado de emergência e as dores se intensificaram, ela não suportava mais de tanta dor,
e nós tivemos que entrar em emergência das UPA. E ela teve que tomar morfina para aliviar a dor, não para sanar. Não passava. E a dor era muito intensa que eu não desejo para ninguém. É tanto, né? Irmãos, que eu confesso que eu desejei morrer. Eu achava que morrer de qualquer morte era melhor do que morrer com aquela dor, porque a dor era terrível. E ainda mais que quando tomava a morfina, com questão de alguns minutos, a dor voltava com a mesma intensidade, né? Como se não tivesse tomado. Chegou um momento que eu cheguei a me despedir do meu esposo, porque eu não aguentava. Chegou o momento de eu fazer xixi na roupa de tanta dor, né? E uma médica me deu a medicação e ela olhou para mim e ela disse: vixe, Edilene, de um jeito brincando, mas tornou engraçado até o dia de hoje. Ô Edilene, mas como você é feia, Edilene, você tá com feia. Semblante feio. Você tá feia, Edilene. Eu brincando com ela, eu disse: não, doutora, se preocupe não, eu sempre fui feia assim. Ela riu, né? Não, Edilene, é seu semblante tá feio de dor. A gente olha para você e vê que no seu rosto há uma dor muito grande. Eu disse: é, doutora, é verdade. Então ela me deu a medicação e tentou ali de todo jeito me ajudar, mas as dores não passavam. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu sofri o que eu não desejo para ninguém. A dor horrível. Aí eu fui estudar com meu esposo o que era aquilo, neuralgia do trigêmeo. Aí a gente começou a se assustar, eu comecei a me assustar, confesso que eu chorei. E ele... primeiro que quando eu fui investigar com alguns médicos pela internet o que era a neuralgia do trigêmeo, primeiro que a doença ela é conhecida popularmente como a doença do suicídio. Sim, porque é uma doença tão séria, tão perigosa, que leva uma parte das pessoas que são acometidas da doença a cometerem suicídio, por não ver solução, nem com cirurgia. A medicação é um paliativo, né, para ocultar a dor, para controlar a dor no cérebro, mas é algo que quem é acometido, ele acaba entrando num ponto de desespero de não ter mais esperança em nada, né? Verdade. É tanto que tá com alguns meses que nós vivemos ou ouvimos um caso de uma pessoa em Minas Gerais, aqui no Brasil, que ela estava tentando viajar para os Estados Unidos para fazer eutanásia, porque o caso dela já não tinha mais jeito, né? Ela tinha tentado fazer uma parada no cérebro dela com a chamada, como é que se diz, coma induzido, né? Para botar ela em coma, para dar uma parada em torno de um dia, ela ficar parada em coma, para depois fazer com que ela retornasse de novo, para ver se o cérebro aceitava a medicação. Mas fizeram esse procedimento e ela voltou do mesmo jeito. Ela não aceitou, o corpo não aceitava mais medicação. E eu sei que a última notícia que eu soube é que ela estava lutando para ir para os Estados Unidos para tentar fazer a eutanásia. Para você ver a gravidade, a complexidade dessa enfermidade, como ela é séria, né? E é o que ela está aqui retratando hoje, né? Aí eu confesso para vocês que eles passaram a medicação no início, me ensinaram como eu deveria me medicar, e aonde eu visse que parava mais a dor, deveria estabilizar a medicação. Então eu fiz isso. Então eu tomava 2, 3... Começava com uma dose de 2. E aí nada adiantava, ia para 4, nada adiantava, ia para 6. Quando chegou em 6 comprimido de carbamazepina, eu vi que a dor reduziu, ela ficou ali. Então a gente voltou ao médico de novo, o médico olhou e disse: Edilene, se você sentiu que foi aqui que parou, a dor não passa daí, de lá, no sentido dela parou aí, você não progrediu mais. Você vai ficar com esses 6 comprimidos por dia. Então, fiquei tomando 6 comprimidos ao dia de carbamazepina. O médico falou para mim que na época eu era bem magrinha, que eu ia engordar bastante,
que agora eu ia Ia minha viver vida dormindo. em cima de uma cama, dormindo, que eu não ia ter condição mais de cuidar da minha família, porque essa doença ela é uma doença complicada e que ele já tinha pacientes que ficaram mesmo na condição de viver só dentro de um quarto escuro, porque a gente não vê a luz, a gente não pode olhar para a luz, né? Nesse sentido, a gente não pode olhar para o sol brilhando, a gente não pode mais nada. Nós somos evangélicos. Barulho, né? Que para ir para a igreja, eu passei tempo para ir para a igreja, eu passei mais de mês para ir para a igreja, né? Para mim é um tempão, porque eu gosto de estar na casa do Senhor. Então, para a gente não ir uma semana é ruim, passar um mês. Então, aqui em minha casa, eu usava sempre um pano para amarrar os olhos. Pano molhado. Um paninho molhado porque era quente. Colocava no congelador, né, o pano? Confesso que nos dias das crises eu tive essa brilhante ideia de pegar a toalhinha, molhar ela, botar no congelador e depois ir colocar em cima do rosto. E coisa assim de 3 minutos eu tinha que trocar de novo por outra toalhinha. Que ela estava quente. A outra já estava quente. Então era muito calor que eu sentia, era muita calor. Então foi difícil, assim, esses momentos foi muito difícil. E quando eu voltei do médico lá de Fortaleza, eu fiquei em tratamento na casa, aqui em casa, né? A minha família me cuidando, né? Me dando assistência, meus filhos eram pequenos, não tão pequenos, mas com 12 anos, eles tiveram já que se organizar eles mesmos, porque eu não tinha condição de trabalho. E aí eu trabalhava na época, fui obrigada também a sair do meu trabalho, porque eu não tinha condição de trabalhar. Enfim, passando o tempo, já com 2 anos, eu enfrentei uma gagueira. Do nada eu comecei a ficar gaga. Quem me via dizia que eu era gaga desde a infância. Mas eu não era, eu comecei a ficar gaga e aquilo me atrapalhou bastante, assim, no sentido. Comunicação, né? Eu não podia conversar com as pessoas, eu não conseguia me expressar, suponho. Eu gostava de falar alguma coisa da palavra de Deus, eu já não podia mais, porque gaga daquele jeito tem condição. Mas só tinha uma coisa que eu podia fazer, a coisa que eu mais gosto, é louvar o Senhor. Então, era a única coisa que eu podia fazer. Eu lembrei que minha mãe sempre dizia, engraçado, que gago não consegue falar. Mas cantar ele canta, verdade. Mas cantar ele canta. Então, eu comecei, será que eu posso cantar? E comecei a cantar. Aí eu via que eu podia cantar. E quando eu ia às consultas médicas, né, que eu ia com o meu acompanhante, que ele ia se direcionar a mim para falar comigo, né? Que eu começava a falar e ele ficava olhando, mas como é que eu vou conseguir falar com a senhora? A senhora é gaga. Aí eu apontava que minha filha estava ali para falar. E quando não era ela, era eu, né? Sim, que as viagens... Era com meu esposo, era com minhas filhas. Aí o médico ia se interagia com minha filha na consulta. Porque eu era gaga, muito, muito gaga. Aí certa vez eu estava aqui nessa sala, me balançando, e o médico tinha feito uma medicação para mim, gabapentina. Ele aumentou porque as crises começaram a voltar. Ele aumentou aquela dose, botou ele junto com a carbamazepina. E então ele foi assim de muita coragem, ele foi, né? Porque nesse caso aí, era bom que o médico, o neuro fizesse isso. Mas ele me viu naquela situação, ele disse, não, eu vou tentar acertar aqui para você, Edilene. Eu nunca tratei dessa enfermidade, dessa doença. Não, mas eu vou pesquisar. E pesquisou, deu certo, ele colocou a gabapentina. Então, eu dormi, quando foi de manhã, eu levantei com aquele desejo de falar com Deus, mas triste dentro de mim, que eu não podia orar também, conversando com Deus, porque eu era gaga e aquilo me dava uma tremenda tristeza dentro do meu coração. E aí os outros estavam dormindo, eu não queria acordar eles. E eu fiquei triste, eu digo, Senhor, quando eu vou poder, Senhor,
falar contigo, Senhor. Quando é que eu vou poder, Senhor, novamente conversar contigo, meu Deus? Oh, Jesus, me ajuda, Senhor. Deus, a todos esses remédios, que se for para dar certo, Senhor, que agora aconteça, em nome de Jesus. E eu comecei. Jesus, a primeira palavra que eu quero dizer é um glória a Deus. Aí comecei, glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, glória a Deus. E a minha voz saiu perfeita. E eu fui cantei ao Senhor, aqui mesmo eu orei ao Senhor com uma alegria enorme no meu coração. Então, irmãos, ali eu venci uma barreira que estava me impedindo muita coisa, né? Me impedindo a minha comunicação com as pessoas e com Deus, né? E depois eu passei por outros momentos difíceis e eu venci, irmãos. Eu venci à base de medicamento. Eu comecei a ir para a casa do Senhor. Muitas das vezes eu ia tropeçando nas estradas. Muitas vezes eu chegava no culto. Era sempre acompanhada, né? Sempre acompanhada. Sempre acompanhada, mas acontecendo isso. Às vezes tinha que pegar na minha mão para me levar para a igreja. Sempre era pegadinho na mão, né? Porque eu não conseguia andar sozinha. Minhas pernas, elas não estavam como a perna de uma pessoa normal, que tem a direção mental, que vai para ali, vai para lá. Inclusive até passou alguns meses andando até de muleta, que começou a cair no chão. Irmãos, porque é muita coisa, irmão. É muita coisa ligada. Mas a doença, ela implicou tanto na vida dela que ela ficou alguns meses andando até de muleta. Porque impossibilitou até ela de andar, que ela chegou a levar queda na rua. Né? Aí, meus amados, quero dizer para vocês que eu passei por muitos momentos difíceis, né? E como meu esposo já falou para vocês, que eu sou diagnosticada com um problema chamado TDI, né? Que é chamado de transtorno dissociativo. Então eu passei por este vale também, que não foi fácil, mas nunca deixei de adorar meu Deus, independente de eu estar na luta. E como eu até contei, né, Edilene, que o impacto maior da TDI ter chegado na vida dela, irmãos, foi quando eu falei a respeito do que aconteceu dentro da nossa casa, né? Que aqui houve um homicídio dentro da nossa residência. Nós trabalhávamos com lanche, eu já contei esse testemunho, que houve uma morte dentro da nossa casa, onde Deus revelou antes de acontecer a morte do rapaz. E isso foi um impacto muito grande na vida dela. Foi quando disparou a outra enfermidade na vida dela, que é chamada hoje de TDI, né? Transtorno dissociativo de identidade. Essa enfermidade, o médico teve avaliando por 7 meses para depois dar o diagnóstico. Depois de um ano foi que foi dado, né, o diagnóstico. Era para ter sido dada com um ano, mas eu chorei lá, doutor, pelo amor de Deus, me diga logo o que eu tenho. Não, a gente tem que esperar pelo menos um ano em tratamento. Eu digo, não, doutor, eu já estou cansada, eu moro longe e é cansativo, eu saio de madrugada de casa, eu preciso que o senhor me dê o diagnóstico logo dessa enfermidade, o que eu tenho, para ir o tratamento, porque eu não aguento mais, a minha família não aguenta mais passar por tanta dificuldade que nós estamos passando. Então, ele deu o diagnóstico, né, e começou... no dia na verdade, quem deu o diagnóstico, irmãos, não foi só ele só, porque teve uma reunião de uma junta médica no hospital em que ela foi tratada durante esses meses para poder chegar até o diagnóstico, porque só o médico ele não tem a condição de lançar o diagnóstico, né? Quem lança o diagnóstico é uma equipe médica, né? Uma junta médica que se junta e vai e dá o diagnóstico final, que foi exatamente esse, né? A TDI, né? Que é o transtorno dissociativo de identidade. Então ela foi diagnosticada com essa enfermidade, né? E no dia 11 de abril de 2022, eu estava em casa e eu comecei a ter um soluço. Comecei a fazer assim com a cabeça, aos poucos. Um tique. Aí
de repente foi aumentando, e soluço foi aumentando. E no dia 12 eu já não aguentei, no dia 13 eu fui para o médico, né? Esperei ainda esse tempo todo, fui ao médico e o médico viu que não sabia como fazer. O que era o problema, na verdade? Nunca vi uma situação daquela, o que ele ia fazer. E aí ele disse, Edilene, só que parando um pouquinho, irmãos, que eu sei que é muita coisa para ela contar, e a gente tem que entender o seguinte, que hoje a mente dela está um pouco limitada com relação a algumas lembranças, né? Antes disso tudo, irmãos, houve uma comoção muito grande aqui na cidade onde nós moramos, que é aqui numa cidade do município do estado do Ceará, que é Trairi. Houve uma comoção muito grande da Secretaria da Saúde, do gestor na época, né, o prefeito, a esposa dele veio aqui com a equipe médica, porque foi uma comoção muito grande. Essa enfermidade não só mexeu com a nossa família, mas como mexeu na cidade toda, né, onde aqui nós moramos, né? Porque na verdade ninguém nunca tinha visto uma enfermidade desse tipo, né? Que mexia com a voz, mexia com o corpo, ela ficou sem andar, caía. Teve época que não conseguia falar, não conseguia se expressar, então foi muita informação lançada ao mesmo tempo que todo mundo desconhecia. Então aqui eu quero até agradecer, e já agradeci outras vezes, que na verdade o gestor, a esposa dele na época, a equipe de saúde, a Secretaria de Saúde, eles se comoveram muito com a situação e caíram para cima, fornecendo tudo que fosse preciso para descobrir e chegar num diagnóstico para aliviar a situação e o sofrimento que ela estava passando, né? Sim, aí eu não podia me sentar e ficar sentadinha normalmente, eu ficava me debatendo, o pescoço, a coluna, as pernas também, e eu tinha uns problemas com movimentos. Aí no dia 15, eles vieram aqui com a equipe, me levaram para Fortaleza. Né, para ver um psiquiátrico. O psiquiátrico passou uns remédios para mim, mas que não adiantou muita coisa, né? Então depois a gente foi para o psiquiátrico lá de Fortaleza também, do hospital. No próprio HGF foi consultado com um psiquiatra também. Também foi. E lá eles disseram que eu ia passar por uma junta médica lá que trabalha os movimentos analisando do corpo, né? O que era. Mas nos enviaram para um médico em Fortaleza, que era para casa de pessoas que têm problemas psiquiátricos. Então me levaram para lá, e lá a gente consultou o médico passou uns remédios para mim e eu vim para casa tomar, mas só que lá eles queriam ficar comigo internada. Ficar internada, queriam colocar ela numa... que eu ficasse lá internada, não queriam mais me liberar para me vir com meu esposo. Aí eu disse para ele, bem, pelo amor de Deus, não deixe eles me internar, porque eu tô normal, eu tenho a minha mentalidade normal, eu não agrido ninguém, eu não faço nada com ninguém. A questão é que eu não consigo controlar o meu corpo, eu não consigo controlar os meus tiques. Aí eu comecei a inverter as coisas. Irmãos, é o seguinte, é porque ela não conseguia controlar os movimentos do corpo, ela ficava se debatendo, balançando a cabeça, ficava abrindo a boca, era com os tiques, tipo uns gritos, umas coisas, e ninguém conseguia, nem a custo de tanto remédio que ela já estava tomando, que ela tomou tanto remédio que já teve um período que a gente perdeu até a quantidade de medicação que foi colocado na vida dela para tentar controlar a doença. Então o que aconteceu? Eles viam que nenhuma medicação estava surtindo efeito, aí eles quiseram internar ela
numa ala psiquiátrica, né, para um tratamento mais severo com ela, com medicação. Aí foi onde ela conversou comigo, conversou com meus filhos, né, a minha filha mais velha, e eu disse que não, que eu já conhecia esse tipo de coisa, esse tipo de problema, e que jamais ia permitir que ela fosse internada, porque não era a solução. Não. A solução não estava em internar, porque se ela não tivesse em casa, eu tinha certeza, convicção de que ela ia ter uma piora, né? E a gente não aceitou, eu não assinei ela ser internada, né? Então eu pedi a Deus que não deixasse ninguém me internar. E irmãos, eu confesso para vocês que não foi fácil não, foi bem difícil. Meu coraçãozinho apertadinho, com medo desse pessoal me internar, e confiando em Deus e na minha família, que não ia me deixar ser internada. Quero dizer para vocês que, independente das lutas ter aumentado, eu sempre estava ligada com o Senhor. Aqui, né, Edilene, querendo aqui fazer uma observação, irmãos, que o testemunho da Edilene é para mostrar para vocês que, por mais que a enfermidade, o problema seja grande, isso não vai impedir o cristão com que ele venha servir a Deus. Ela hoje está limitada? Tá, ela tem as limitações, mas isso não impossibilita ela de servir a Deus e de adorar a Deus como ela sempre fez. Eu confesso, irmãos, que aos poucos eu vim mudando. Ao invés de eu levantar e ir para minha cama, eu ia levantar, cair aqui. Eu ia andar, não sabia mais andar. Eu ia comer, não sabia o que era comer. Não tinha noção o que era comer. Não tinha noção de pegar uma colher e levar para minha boca. E ali a minha filha vinha e ia: mãe, o que você quer? Você está com fome? Eu dizia que sim. Mãe, a senhora não consegue comer? Não, ela botava a comida na minha boca para mim comer. Irmãos, é o seguinte, para vocês entenderem o que estava acontecendo, que o testemunho, para não ficar muito longo, ela tinha a doença em si, ela é degenerativa. Ela faz com que a pessoa vá perdendo memórias de pequenas coisas que ela é costumeiramente a fazer naturalmente na vida, como falar, como comer, como se expressar, como, vamos dizer, atender um telefone, que ela sempre soube dessas coisas. Ela desde muito nova, ela sempre foi uma cozinheira excelente, trabalhou com os médicos, muito conhecida, né, na cozinha, nos médicos onde ela trabalhou, inclusive uma clínica muito conhecida em Fortaleza, muito conhecida mesmo. Não vou citar o nome aqui porque não convém, né? Mas muito conhecida a clínica dos médicos que ela trabalhou. Então, com a chegada da doença, como a doença a gente não sabia, a gente está sabendo disso hoje, que hoje a gente já conhece como é que a enfermidade funciona. Ela é uma enfermidade que degenera. Ela vai deixando algumas funções que a pessoa tem impossibilitada das simples coisas que ela conhece, ela não poder mais fazer. Como comer, que ela acabava não sabendo como comer, como mastigar, como engolir. É tão grande o testemunho, irmãos, que ela foi investigada a respeito da deglutição, né, que tem um exame no hospital que averigua se a pessoa está tendo problemas com a deglutição, que é um sistema ligado ao cérebro. E ela fez esse exame e deu normal, porque nem os médicos conheciam a intensidade da enfermidade que estava cometendo a vida dela. Por isso que ela, numa época, andou de muleta, porque ela começou a perder aquela coisa natural de andar, aquela coisa natural de comer. Você está entendendo? É tanto que com o tempo, as médicas que acompanharam ela no período, tiveram que orientar ela a se reeducar com pequenas coisas, se exercitar com uns papéis que eles
quebra-cabeça para exercitar o cérebro, desenhar, pintar, escrever. Eu não sabia mais. É como se fosse reiniciar o cérebro a fazer tudo o que ela já sabia, mas que estava perdendo gradativamente. Ó, você veja a intensidade e o tamanho do problema. O que eu estou querendo trazer aqui, porque o vídeo já está ficando muito longo, é dizer para vocês que mesmo com essa complexidade toda que foi essa enfermidade, que impossibilitou ela em diversas situações, nada disso impediu a ela de querer adorar a Deus, de glorificar o nome de Cristo. Glória a Deus. Isso, eu olho para ela hoje, eu até estava comentando com ela hoje, que aqui e acolá ela quer relatar alguma coisa a respeito do que ela passa, porque, irmão, vamos ser sinceros, hoje a minha esposa, ela é encostada, ela recebe, ela está aposentada, recebe um aposento do INSS, mas em vez em quando ela pega assim, querendo ficar pensando de como era a vida dela antigamente, porque hoje eu sou a pessoa responsável por ela. Eu vim gravar esse vídeo, conversei com ela, tudo é na vontade dela, se ela quer ou não falar para as pessoas do que ela viveu. Ela tem limitações, tem, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui ao vivo e a cores é que ela continua sendo aquela mesma irmã Edilene que sempre gostou de louvar a Deus, conversar com Deus, orar na sua intimidade com o Senhor. Essa enfermidade não conseguiu roubar isso dela. Em nome de Jesus. Não conseguiu. Deixou ela impossibilitada em algumas situações, mas ela continua servindo a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, glorificando ao Senhor, se alegrando e dando honra ao Senhor. E aqui fica algo que está nas escrituras que diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Não é a dor, a neuralgia não impediu ela de adorar a Deus. A TDI também não impediu ela de adorar a Deus, de caminhar para a casa do Senhor, mesmo com limitação, porque nem toda vida ela está 100% para chegar até a casa do Senhor, mas ela sempre adora ao Senhor. Ela é uma pessoa que é o dia inteiro louvando ao Senhor dentro de casa. Quando ela não está louvando, ela está escutando hinos. Amém. Porque o prazer dela é esse. É de glorificar o nome do Senhor, mesmo na situação que ela se encontra. Verdade. Está aqui. Hoje, ela depende de mim, primeiramente, né? Claro, primeiramente de Deus. Segundo, a minha pessoa que sou responsável por ela. E da família dela, que hoje nós entendemos, conhecemos o que ela vive e estamos participando. Eu sempre digo a ela que a enfermidade ao qual ela foi diagnosticada chama de TDI infantil, né? A gente está falando isso aqui por último, que é transtorno de identidade, mas é infantil. Ela fica como uma criança, de repente ela não perde o sentido, mas volta a ser uma criança indefesa, que não sabe se defender, com medo, com receio, seja do que for. Por isso que hoje ela não tem mais autonomia, né, para responder perante uma sociedade, nem repartição pública, porque eu sou o representante dela no momento, né? Mas é como eu estou dizendo, nada dessas coisas impediu a ela de servir a Deus. Está aqui, tem sim as sequelas do problema, mas continua servindo ao Senhor com integridade, adorando e glorificando ao nome do nosso Senhor, porque nenhuma enfermidade, nenhum problema pode nos impedir de servir a Deus. Mãe Edilene, eu gostaria, eu sei que está muito longo esse vídeo, mas o que meu esposo falou já é o suficiente para você entender que nós devemos adorar o Senhor enquanto nós temos fôlego de vida. E porque eu tenho esse fôlego de vida e você também tem, nós somos convidados a louvar o Senhor. E eu sou grata a Deus
porque meu Senhor sempre estendeu as mãos para mim nos momentos mais difíceis da minha vida. Teve um momento na minha vida que eu pensei em desistir, mas o Senhor foi aquele que me sustentou com sua destra fiel. E a gente acha que vamos encerrar o vídeo. Eu gostaria de louvar a Deus com um hino. E que você que esteja nos ouvindo, lembre-se que Deus é com você, independente das suas altas e baixas na vida, mas Deus é com você. É certo que queres confessar-me, eu sei que tens sofrido longe de mim, sei que estás vazio e triste e sem prazer. Quero te dar alegria e forças para você vencer. E cada dia mais, e cada dia mais, te darei forças e alegria para viver. Vem a mim outra vez, vem a mim outra vez, o meu espírito lhe diz. Vem a mim outra vez, só serás feliz se voltares pra mim. Igual um passarinho distante do ninho e sem direção, tu precisas voltar para mim. Tu precisas voltar. Eu sei que te recordas, não dá pra esquecer. Sem mim a tua vida não é viver. Sei que estás vazio e triste e sem prazer. Quero te dar alegria e forças pra você vencer. E cada dia mais, e cada dia mais, te darei forças e alegria pra viver. Vem a mim outra vez, vem a mim outra vez, meu espírito lhe diz. Vem a mim outra vez, vem a mim outra vez, meu espírito lhe diz. Vem a mim outra vez, só serás feliz se voltares pra mim. Igual um passarinho distante do ninho e sem direção, tu precisas voltar para mim. Tu precisas voltar. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente. Em nome de Jesus é o que eu desejo para você. Amém. Amém. Deus em Cristo vos abençoe.